Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do HR Interviews, uma coprodução de MIT Sloan Management Review Brasil e Betterfly. Hoje vamos falar sobre a cultura diversa e o engajamento dos colaboradores. Eu sou Gabriele Teco e vou conduzir esse papo com vocês pela MIT Sloan Review. Antes de começar, vou dar um breve contexto sobre o que vamos abordar durante este encontro. Recentemente, em um artigo na Harvard Business Review, Eric Garton e Michael Mankins afirmaram que um funcionário engajado é 45% mais produtivo do que um colega meramente satisfeito. Na busca por melhorar o engajamento dos colaboradores e, consequentemente, os resultados dos negócios, líderes de RH têm endereçado soluções que promovam o bem-estar de seus funcionários e também que tenham um impacto social. Nessa jornada, a cultura diversa tem sido uma importante ferramenta para proporcionar às organizações um ambiente mais inovador e criativo, além de estar conectada à agenda ESG. Para discutir sobre como as empresas podem se empoderar da cultura diversa, transformando-a em uma potência para o business, recebo Ana Paula Matar, Head de Marketing na Betterfly Brasil, Mauro Maris, diretor de gente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e especialista em governança corporativa e ESG, e Martin Luther Cândido e Silva, CEO da Bit9, uma startup de automação robótica de processos e IA, conselheiro digital e embaixador do Afrocubo, iniciativas de líderes negros da comunidade de inovação. Sejam todos bem-vindos, a gente está muito feliz em conduzir esse conteúdo com vocês. E eu quero começar fazendo uma pergunta introdutória, porque a gente acha muito importante a nossa audiência fica na mesma página. Queria que vocês falassem um pouco sobre a diferença entre a cultura diversa e diversidade, a começar por você, Ana. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos aqui que estão dividindo o papo comigo hoje. Eu acho que o mais importante é a gente trazer que, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de grupos específicos como pessoas que estão em contextos de diferenças raciais, de gênero, culturais, e que fazem parte de uma sociedade de uma forma representativa a partir daquele contexto que ela está inserida. Quando a gente fala de cultura diversa, a gente fala de unir pessoas com características diferentes que também se enquadram desse contexto de diversidade, mas num contexto muito mais de engajamento em prol da cultura, né, de uma organização ou de uma comunidade, né, de um contexto em que você vive, seja um círculo social. Então está muito mais pautado na sua convivência social e como que você estimula isso culturalmente dentro daquele seu âmbito comum. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando especificamente, né, desses grupos de uma forma diversa e com um olhar mais equitativo para respeito às diferenças. Perfeito. É sutil, mas acho muito importante a gente conceituar, porque é por onde a gente vai navegar aqui nesse conteúdo. Mauro, quer acrescentar? Gostaria de acrescentar sim, mas antes eu queria também agradecer o convite, agradecer aos colegas aí pela oportunidade de a gente estar falando de um tema tão importante e tão relevante. Esse ponto que a Ana Paula trouxe, eu acho fundamental, porque existe toda uma preocupação com relação à inclusão, né, das pessoas diversas, das minorias, tal, que é super relevante, é super importante. É um movimento que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de tentar influenciar, tal, mas, por outro lado, uma outra discussão tão importante como ela trouxe, que é como é que a gente faz toda essa diversidade conviver de maneira harmônica dentro das empresas, dentro da sociedade, dentro da comunidade e tal. Então, eu acho que são duas perspectivas, nenhuma delas está dando mais importância, ou quer dizer que seja a única perspectiva, mas eu acho que as duas se complementam e vão enriquecer se a gente tiver essa ótica de como conviver com a diversidade. E com públicos e perfis diversos também, né? Eu acho que cada um dentro da sua história individual também tem outras questões que elas não te colocam dentro de um grupo, mas que potencializam a sua convivência em prol de um engajamento, né? Que eu acho que é o tema que a gente vem para discutir hoje. Martin, quero te ouvir agora sobre isso. Bom, acho que eu vou colocar um pouco do que eu vivo na prática hoje como empreendedor. Quando a gente iniciou a nossa jornada como empresa, nós pensamos em alguns valores. E os valores que estavam descritos entre eu e meu cofundador, o meu sócio, era a diversidade. Como que a gente representa isso dentro da empresa, obviamente, porque eu me via, né, num cenário onde eu não havia diversidade do jeito que eu esperava.
Mas quando eu olho cultura diversa, me parece muito mais a visão que nós desenhamos e colocamos no papel no momento que a empresa começou. E quando eu vejo a diversidade, são as pessoas ocupando esse espaço dentro da empresa. Então, para mim, a cultura ela só aconteceu de fato depois que as pessoas ocuparam esses espaços. Nós conseguimos ver pessoas diversas, de diversas regiões, de diversos gêneros, orientações, né, raças, etc., convivendo em conjunto, como foi falado aqui. Acho que a convivência fez com que a cultura se tornasse diversa. Perfeito. Deixa eu só ver se eu, acrescentando um ponto, vocês me ajudam aqui. Então, a gente não consegue ter uma cultura diversa sem diversidade, certo? Como é que a gente faz tudo que vocês estão trabalhando em termos de conceito, a diversidade é a base, mas para ter uma cultura diversa, isso tudo precisa estar integrado. É o walk the talk, né? É o que a gente fala muito na Betterfly, inclusive. Eu vou acrescentar um ponto que eu acho que já vamos para a prática, mas no ano passado a gente ouviu 3.000 pessoas colaboradoras em 6 países da América Latina. E 60% das pessoas, elas já sentem. Eu acho esse número muito baixo, mas em contrapartida, quando a gente vê outros dados, mas 60% elas já se sentem dentro de um contexto em que a diversidade ela é respeitada, em que ela está em ambientes mais equitativos, mais diversos e que também elas se sentem empoderadas por quem elas são. Tem um outro dado que também diz alguma coisa neste contexto, e é muito mais no contexto da mulher, que 56% das mulheres elas já se sentem com maior potencial de desenvolvimento, né, do seu trabalho como mulher dentro das organizações. De novo, eu ainda acho um número muito baixo, mas é uma representatividade de que a gente já está buscando esse 50-50 que a gente tanto fala e que a gente tanto busca. Legal. Acho que tem uma perspectiva do copo meio cheio e meio vazio, né? Porque quando exato. A gente olha para trás, a gente caminhou de uma forma bastante considerável nos últimos anos, mas eu não tenho dúvidas e concordo 100% com você, Ana, que a gente ainda tem muita coisa evoluir para caminhar. Mauro, a Ana já trouxe alguns dados de mercado, mas você que é conselheiro, membro de comitê, queria saber a sua percepção em relação ao grau de maturidade das empresas em relação à cultura diversa. As organizações já se deram conta da relevância desse tema na construção de uma agenda ESG, por exemplo? Ótima pergunta, Gabi. E na minha opinião, a gente está numa evolução significativa. As empresas estão cada vez mais se apropriando desse tema como um tema estratégico, né? É fundamental tanto para reputação como para risco, para engajamento e tal. Então esse tema vem sendo discutido cada vez mais. O ponto que eu acho que vale a pena colocar é que, a despeito dessa evolução, você falou agora há pouco do copo meio cheio, meio vazio, também, né, existe muito a ser feito ainda. E acho que a gente tem poucas oportunidades, até como essas aqui que vocês estão trazendo para a gente, para discutir, né, a coerência e as ações práticas que promovem a maturidade nas empresas. Então, eu diria que hoje as empresas já têm consciência muito maior do que tinha alguns anos atrás com esses temas, né, principalmente os temas de pessoas, de diversidade e de meio ambiente. Né? Então hoje acho que dificilmente você não percebe esse ponto, esse tema na mesa. Agora eu acho que falta, né, a gente passar para a etapa seguinte, que é ok, o que eu vou fazer com isso? Então isso é o que eu acho, ainda que é o desafio, e aí seria como a gente acaba de encher o meio copo vazio, né? Como é que a gente acaba de encher, né? Como é que a gente promove? Eu acho que a gente já falou muito da importância e do porquê, mas ainda acho que a gente, em alguns momentos, a gente tem dificuldade de conseguir fazer o walk the talk que a Ana Paula comentou. Eu acho bem legal porque vocês têm backgrounds diferentes, então acho que para essa próxima pergunta eu quero explorar um pouquinho disso, porque você falou de falta passar para essa etapa seguinte, e a minha pergunta é justamente o que a gente pode fazer para avançar nesses temas nas organizações, né? Para a gente ter ações concretas de forma que as empresas possam caminhar em direção a uma cultura mais diversa, e eu queria te ouvir, né? A gente fez uma pesquisa
com 14 grupos focais diferentes, né, em toda a América Latina, quando a gente trouxe a nossa nova proposta de valor para a mesa. E uma das coisas que a gente mais viu foi a questão da individualização e da personalização. Eu acho que uma das coisas que as empresas mais têm feito é olhar para as pessoas como indivíduos reais, né, dentro do seu contexto, né, de novo, não só cultural, no sentido de diverso, né, aonde eu estou ali, mas também em termos comportamentais também, né? Qual é a minha história, né? O que me interessa, aonde eu quero estar inserido, com quem eu quero estar, né? A Ana, ela tem uma história de vida completamente diferente, né? Do Mauro, da Gabi, do Martin, e ela tem necessidades também específicas dentro de uma organização, inclusive da vida, que também vão para outros aspectos. Então eu acho que as empresas, elas têm olhado mais fortemente para essa questão da personalização e da individualização, e quando elas começam a construir suas políticas de pessoas, elas começam a buscar ambientes em que permeie tudo isso. E também, eu acho que um outro ponto que a gente também percebeu é como você faz para integrar tudo isso. Não adianta você só olhar para personalização e para customização, mas como que você integra, né? Como que você faz com que uma pessoa que está dentro de um contexto completamente diferente do seu, ela consiga dividir, né, de uma forma empática, de uma forma leve e de uma forma até de troca, né? Como é que eu posso não estar de igual para aquela pessoa, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, mas como que eu posso conviver tanto quanto, aprender com ela e poder trazer mais coisas para a mesa, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você entra numa reunião e a pessoa menos sênior, ela tem tanto poder de fala como o CEO da empresa. Então, como você faz para que todas as pessoas, independentemente, né, da idade, do gênero, da raça ou em qualquer outro contexto, independentemente do lugar de fala, ela também consiga colaborar e eles possam se unir em prol de um objetivo comum. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente viu muito dentro das empresas, mas eu queria que meus colegas contribuíssem também com a resposta. Deixa eu só ressaltar um ponto que eu acho que é bem relevante na sua fala, que tem a ver, a gente, como MIT, a gente está sempre olhando para tendências, tecnologia, o nosso DNA, a gente fala muito sobre inteligência artificial, e do ponto de vista da relação com o consumidor, a gente já vem falando de individualização, personalização, era da hiperpersonalização há muitos anos. E aí a sensação é que quando a gente entra dentro das empresas, a gente ainda está no século passado. Então você trazer isso como mais do que um conceito, uma necessidade para as empresas avançarem, é também uma quebra de paradigma para os RHs também estarem atentos, né? A nossa relação como consumidor com as marcas precisa estar no mesmo patamar do que a nossa relação com as marcas das empresas. Então, achei muito fundamental, só que eu vou passar a bola para quem entende de tecnologia aqui, que é o Martin. Como é que você acha que a gente pode avançar no tema cultura diversa? Eu acho que a tecnologia ela tem um papel crucial. Hoje a tecnologia ela permite que pessoas que não têm um background muito forte em tecnologia consigam se conectar com as pessoas tecnologicamente já experientes. Então, hoje com as tecnologias de IA generativa, uma pessoa que nunca desenvolveu, nunca criou nada complexo, consegue fazer um pequeno manual fazendo perguntas para uma inteligência artificial de como produzir aquilo no Excel, né, numa ferramenta de dashboard e etc. Então isso diminui um gap que é de aprendizado e de educação e que, como qualquer founder ou qualquer empresário sabe que isso é o ponto crucial para que ele consiga fazer a empresa dele se desenvolver, é como ele consegue deixar todo mundo no nível de capacitação igual, né? Trazer equidade para as pessoas dentro da corporação. Eu acho que a tecnologia começa a provocar esse tipo de coisa. Ela é o fim dessa jornada? Pelo contrário, acho que ela, como todas as ferramentas de IA generativa estão dizendo, é o copiloto. Você tem a possibilidade de perguntar para alguém que tem a informação e o dado para te ajudar a responder aquela pergunta ou fazer coisas mais repetitivas. Mas eu acho que tudo isso é como a gente viveu o começo da internet. Todo mundo adorava, começou a criar seus sites, todo mundo começou a entender o que era aquilo. E quando de fato a gente absorveu a internet como uma ferramenta de trabalho, as empresas pararam de bloquear as ferramentas de redes sociais, que eram bloqueadas em muitas corporações. Sim. Então, a partir do momento que a gente entende o potencial disso, a gente traz a tecnologia como amiga. E eu acho que a IA vai passar por esse processo também,
e as empresas vão entender que esse conhecimento que está sendo gerado pelas inteligências artificiais, eles precisam ser diversos. Porque senão a sua inteligência artificial que está respondendo para o seu cliente na ponta, ela vai falar só como um paulista quer resolver o problema, ou ela, se você está na região sul, só como uma pessoa da região sul quer resolver o problema, e aí de repente seu cliente está no norte do país. Como que você fala a mesma língua que ele? Ou seja, sua inteligência artificial ela tem que aprender com o seu público. Ou seja, sua empresa precisa ser diversa, senão sua base de conhecimento não é diversa. Perfeito. Olha, a gente vai ficar 3 horas aqui discutindo tudo isso. Vocês só me deixa para mais perguntas. Muito legal, e eu vou passar a palavra para você agora, Mário. Tá. Realmente, Márcia, gostei muito dos pontos que você trouxe e queria pegar alguns pontos. Primeiro, a questão realmente da gente entender essa verdadeira revolução, transformação digital, como ela sendo um drive para a evolução da sociedade, da moral, dos costumes, da ética, e lá na frente, né, da parte, a parte regulatória, a parte virar uma legislação, isso já está, a história mostra que sempre as evoluções tecnológicas, elas acontecem primeiro antes da transformação na sociedade. Então, eu tenho uma visão bastante otimista que justamente esse acesso à tecnologia, essa inclusão tecnológica, tal, porque antigamente, né, com os primeiros computadores, né, tinha claramente uma separação, né, de pessoas. Hoje, né, meu pai tem 89 anos, ele usa o Internet Banking lá para fazer todas as operações dele. No passado, isso era uma coisa impossível para alguém que não fosse nativo em perfuração de cartão, por exemplo. Exatamente. Né? Eu nem sei o que é isso, vocês estão falando Entrega a aí. idade um pouco da gente, né? Eu também não sei, mas eu vi no Wikipedia, depois eu te passo. Mas, então, eu acho que esse é um fenômeno espetacular que vem acontecendo, e que aí eu acho que a gente fica numa encruzilhada que ou a gente olha isso de uma maneira otimista e fala, olha, eu tenho uma tremenda oportunidade de promover a inclusão, né, de uma maneira nunca antes pensada na história. Eu vejo esse momento como uma grande encruzilhada em que a gente tem que decidir, né? A gente vai olhar a transformação digital, né, como uma oportunidade de aumentar significativamente a inclusão, a diversidade no planeta como um todo, né? Ou a gente vai olhar a transformação digital ou a própria IA regenerativa que você comentou, se a gente vai olhar isso simplesmente como mais uma tecnologia que eu vou passar a aplicar como se fosse um PowerPoint ou um Word. Então, quando você chamou de copiloto, eu acho que é fundamental a gente entender, né, que realmente a inteligência artificial ela é uma extensão da nossa inteligência. E colocar, então, essa inteligência para promover essa oportunidade única que é a gente incluir todas as minorias, né, dentro do sistema e incluir de uma maneira harmônica, que tenha, como você disse, que tenha lugar de fala, né? Então, esse exemplo que você deu na pesquisa de vocês, isso é muito claro, né, na minha experiência profissional. Hoje, essas gerações mais jovens, né, até os centennials aí agora, que é a última geração que vem sendo muito falada, eles foram criados para justamente serem indivíduos com vontade própria tal, e quando a gente fala, né, que mas é uma geração muito mimizenta, eu acho que a gente perde a oportunidade de ter uma discussão adulta, de ter uma conversa sobre o lado positivo de ter pessoas que, diferentemente dos meus pais ou até da minha própria geração, que é a X, né, chegar e falar, olha, ordem se obedece, não se questiona. Então eu acho que a gente está num momento muito especial da gente conseguir pela primeira vez fazer uma inclusão tremenda, né? Quando a gente pega lá, até hoje ainda a nossa democracia, a gente ainda usa muito da democracia que veio lá dos gregos, tal, mas se a gente for ver a democracia dos gregos, era absolutamente excludente, né? Ela era democrática apenas para os cidadãos gregos com propriedade. Quem não fosse grego
e quem não tivesse propriedade, né, e as mulheres não faziam parte da Eu já ia democracia. falar, a grega também não estava Não, a grega também não estava. Então a gente exalta tanto a democracia, mas eu vejo isso como, ok, foi o que deu para fazer naquele momento e vem a evolução. E hoje, talvez a gente possa pensar pela primeira vez, e é isso que me empolga, é isso que me energiza, a gente pode pensar pela primeira vez num processo real, né, e o walk the talk da diversidade e da inclusão com o auxílio dessa transformação digital. Eu acho que a gente montou um painel aqui só de otimistas, viu? Porque eu tô nesse barco aí dos otimistas e vendo tudo por uma perspectiva muito animadora. Mas, Ana, eu queria te passar a palavra, e aí eu não sei se vai ser tão animador, mas a sua contribuição é importante, para você trazer para a gente como é que o mercado se comporta em relação à cultura diversa. Qual que é a importância disso no engajamento dos colaboradores e, consequentemente, no resultado dos negócios? Porque a gente sabe, como empreendedor, enfim, você se leva, você lá também como head, a gente pode discutir um monte de assunto que são assuntos importantes, mas se a gente não falar sobre o resultado, o impacto no negócio, aquela ideia de prioridade, ela vai caindo na listinha, né? Então, traz essa visão pra gente. Eu acho que o mais importante é a definição, né, do que você busca com o que você estabelece, né? Porque não pode ser um greenwashing, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, como que você determina desde o viés da governança da empresa, né? E como você desce isso em nível de OKR, KPI e em todo o desdobramento disso no seu time, qual que é o seu objetivo central com o que você estabeleceu, independentemente de que contexto nós estejamos falando, né? Seja na contratação de pessoas diversas, seja nas ações e iniciativas, né, que a empresa ou as iniciativas de comunicação interna, elas promovam, mas o que você tem buscado com aquilo? Então, eu acho que o mais importante e primordial que a gente, né, recebe muito ok, legal, vamos fazer essa iniciativa juntos, mas qual o objetivo e o porquê você está fazendo? Então, eu acho que isso é primordial. Você só constrói uma política ESG quando ela é estruturada a nível de governança, né? A gente tem o G ali para comprovar que ele é extremamente determinante para qualquer iniciativa que você estabeleça. E eu acho que o segundo ponto essas iniciativas, elas precisam ser concretas, elas precisam ser medidas, né? Beleza, entendi o porquê e como eu vou fazer isso, mas eu preciso dar continuidade a isso e eu preciso me manter firme no que eu me comprometi, né? Porque isso envolve não só pessoas, mas também envolve seu posicionamento e o que você se comprometeu como empresa. Então, a gente atua em diversos projetos, não a nível de diversidade, né, mas para estimular a cultura e o engajamento das empresas. E a gente vê muito essa relação de como que eu trago, né, o C-level, tipo o meu CEO, que é triatleta, para conseguir conviver com a Gen Z, que acha que ele é inatingível, mas ao mesmo tempo ela tem todo esse né, de eu quero ir lá, eu quero fazer parte, né, eu quero dividir. A gente coloca essas pessoas em mesmos rankings, participando dos mesmos desafios, em contextos diferentes, mas o que a gente faz? A gente metrifica, a gente vê qual o impacto que tem sido gerado a partir disso, né? Qual que é o bem-estar que aquelas pessoas, elas têm se proporcionado e atingido de resultado. Eu acho que dar a continuidade para qualquer projeto que você estabeleça a nível do engajamento de uma cultura diversa, ele precisa ter um estabelecimento claro do que você quer atingir com aquilo de uma forma metrificada. Legal. E sabe que você tem um lugar que é importante resultado, metrificar e fazer tudo de acordo, quando a gente está empreendendo, né, Martin? Porque os recursos são escassos. Extremamente escassos. Então, eu queria que você me contasse como é que vocês fazem, né? E qual que é a sua visão para que a gente construa um ambiente de trabalho seguro, respeitoso, inclusivo, nessa pauta da cultura diversa. Legal. Acho que, bom, como qualquer startup, como qualquer empresa nasce, ela nasce a partir de um sonho, né? De um objetivo, um desejo, né? Uma chama interna do empreendedor de fazer a diferença no mundo de alguma forma. E isso proporciona você querer representar isso tudo para todas as áreas da sua empresa. Então, o RH é você, então você quer a mesma chama no RH. Né? As vendas é você quer a mesma chama em vendas. Isso proporciona, obviamente, que você cresça até um determinado momento. A partir do momento que você tem o primeiro colaborador,
você precisa replicar isso. E para a gente foi bastante emblemático esse momento. Quando a gente iniciou a empresa, a gente olhou para o Pacto Global, né, os desafios do ODS, e não, vamos nos filiar agora, para a gente já desde o início nos comprometer com os 16, acho que agora é 17, eu não sei, né, com todos os ODS. E aí a realidade vai batendo a porta. Né? Primeiro, seu escritório. Cabe? Né? Você tem um ambiente onde você possa proporcionar isso? Então, você começa a cair numa realidade do dia a dia, de recursos, de tempo, de disponibilidade, de replicação da cultura, que muitas vezes não é possível. Então, como empreendedor, a gente teve que tomar algumas decisões. E lá naquele momento foi, nosso primeiro objetivo vai ser alcançar um 50-50 de gênero. Legal. A gente conseguir, pelo menos, ter homens e mulheres em equidade aqui, em quantidade igual, para que a gente possa provocar esse movimento. E já foi a primeira barreira, porque nós tínhamos um escritório de 50 metros quadrados, com 13 homens, e fizemos diversas entrevistas, elas adoravam o propósito da empresa, que é inovador, etc., mas no dia seguinte não voltavam, quando a gente dava a proposta. E a gente não entendia o porquê. Né? E depois você vai entendendo. Na primeira vez que a gente olhou, putz, temos que crescer, mudar para um escritório maior, bateu a ficha. Cara, elas não se sentem à vontade aqui. É um ambiente opressor para elas. Ou seja, muitos homens reunidos, ou seja, uma primeira mulher chegando. Então o impacto foi, a gente precisa ter um ambiente mais amplo, que possa recepcionar já de cara. E o segundo ponto é, se você quer fazer um movimento de mudança, brincadeira, uma andorinha não faz verão. Você precisa ter pautas afirmativas. Então, a primeira coisa foi, vamos trazer pelo menos 2 mulheres ao mesmo tempo. Então, contratamos, achamos a primeira, a segunda vai ter que ser encontrada, só as 2 vão entrar. E quando isso aconteceu, aí começou a vir outras, indicarem outras, e elas começaram a se sentir à vontade no ambiente. Aí, uma empresa começa a se estruturar e consegue olhar para outros cenários e outras pautas, e você começa a ampliar. E aquelas que chegaram antes, elas começam a promover isso como uma cultura. Né? Elas se sentem à vontade, como a Ana falou, elas propagam o que elas estão sentindo, de se sentir à vontade no ambiente onde elas têm voz, onde podem trazer outras pessoas como elas para dentro da empresa. Eu adoro esses exemplos práticos, porque vocês saíram de lá das 17 ODSs para vamos escolher as nossas batalhas, né? E começar aos poucos, gente, porque muitas vezes na nossa audiência a gente passa um conteúdo que é super legal, mas no final do dia, se ele não for aplicado a realidades diferentes, ele não ajudou em nada. Então, acho super importante a gente trazer essas diferenças. Mas eu queria voltar num ponto, porque a gente falou aqui em algum momento sobre gerações. E quando a gente fala de cultura diversa, uma questão importante é a questão geracional, enfim, são várias, né, mas a geracional também está bem implícita. Eu estava lendo outro dia que pela primeira vez a gente tem 5 gerações convivendo dentro do mesmo ambiente, e é incrível mesmo, né, essas diferenças e os pontos de encontro. E eu queria saber de você, Ana, porque parece que vocês têm alguns dados sobre essas questões geracionais, se você pode dividir com a gente. Gabi, importantíssima pergunta. E, inclusive, só para trazer o contexto de que a gente ouviu todas as gerações, na verdade 4 gerações, a gente só não ouviu a geração silenciosa nessa pesquisa. E dos dados que eu trouxe para vocês no início, com relação ao respeito dentro do ambiente de trabalho, e também um outro dado que eu não trouxe inicialmente, que é com relação ao propósito dessas empresas, a geração Z é a que mais se destaca. Então, numa escala de 0 a 10, eles têm nota 8 na questão de que, para mim, é muito importante que a empresa que eu trabalhe, ela tenha um propósito explícito com relação ao que eu acredito. Então, esse é um recorte extremamente importante. O outro é que, quando a gente fala do respeito das pessoas dentro das organizações, né, que eu trouxe aquele número que são aproximadamente 50%, 47%, alguma coisa, se eu não me engano, a Gen Z é a que mais cobra isso das organizações. Se eu não me engano, a nota é 6. E por que isso? Porque eles são os propulsores, os impulsionadores dessa cobrança. Que foi, acho que, quando o Mauro respondeu a segunda pergunta, ele falou, o desafio hoje é você colocar isso em prática, é você ter agentes dentro das organizações para conseguirem impulsionar essas mudanças. E essa nova geração, ela vem para nos cobrar a respeito disso. Então, nas pesquisas, é aclarado
o desejo e a intenção de fazer a diferença dentro das organizações. Em especial, a diversidade, né, em todos os aspectos, especialmente, inclusive equitativo, mas também do respeito do ambiente que ela está incluída. Perfeito. E a gente fala, na verdade, se usa esse termo pejorativo de geração mimimi, mas o que eles estão cobrando é uma coisa tão legítima, né? Exato. Que assim, Eles são as nossas vozes. E a gente que não deveria se conformar com algo que não seja, enfim, respeito no meu trabalho, cultura diversa, enfim. Mas eu vou passar a bola aqui para o Mauro como especialista em gente. Em relação a essa questão especificamente sobre os conflitos de gerações, né? A gente comentou que temos várias gerações convivendo juntas no ambiente de trabalho, e a pesquisa sobre tendências na gestão de pessoas do Great Place to Work apontou que a geração Z, acho que corrobora com a informação que a Ana trouxe, representa o maior desafio no trabalho, sendo apontada por mais de 68% dos entrevistados aí nessa questão dos conflitos. Queria que você falasse para a gente sobre como é que a gente acomoda essas diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho e como é que isso influencia a dinâmica organizacional, porque não é um movimento confortável, né? É sempre desconfortável a gente estar ali lidando com quem pensa tão diferente da gente. Excelente, Gabi. Eu acho que a gente fala muito dos ganhos, da importância, né, da diversidade, mas algumas vezes a gente deixa de falar, numa conversa prévia aqui do grupo, a gente deixa de falar dos insucessos e dos percalços para esse caminho. Então, foi espetacular o teu exemplo, Martin, porque eu acho que aquele que vocês queriam, né, aplicar, né, influenciar os 17 ODSs, mas na hora que chega na realidade, vocês tiveram que fazer algumas escolhas, né? Então, eu acho que a gente falar mais sobre isso, porque é super importante. Eu acho que hoje todo mundo, a menos que você seja um vilão de Hollywood, você quer destruir o planeta, você quer não sei o quê, né? Mas tirando essa figura, né, assim, do mal, né, que eu acho até que não existe, né, o que acaba acontecendo? As pessoas querem promover, mas vão pegando em barreiras, em restrições. Então, o que eu vejo? Hoje fala-se muito de um conflito geracional nas empresas, né? Exatamente o que a Ana Paula trouxe aqui também com dados e tal. Na minha visão, não é acomodar as gerações, é integrar as gerações. É isso que falta. Então, cada geração entender, né, ou todos nós, não cada geração, mas todos nós entendermos que cada geração traz soluções para problemas que não existiam na geração anterior, e os problemas que tinham na geração anterior foram resolvidos para que essa nova geração possa olhar mais distante. Então, se a gente coloca essa visão extremamente de respeitar a história, né? Então, quando a gente pega os baby boomers, tal, naquele momento, né, eles tinham uma preocupação, olha, como é que eu construo uma sociedade, uma família, não sei o que e tal. E naquele momento, o meio ambiente, o mundo, né, no período pós-guerra, assim, a preocupação era não ter uma terceira guerra mundial. Então, não que o meio ambiente não fosse importante, mas na hierarquização destes valores, eu acho que é isso que diferencia. Hoje a gente está tendo a oportunidade de trazermos valores para a fila, né, das prioridades, mas apenas porque os valores anteriores foram melhor resolvidos ou foram já resolvidos por gerações passadas. Então, para mim, eu também não gosto quando a gente fala, né, como é que a gente faz essas gerações conviverem, né, assim, e não terem tanto problema. Mais uma vez, é a mudança difícil, mas é da integração, é da aceitação, é do respeito, né? É de saber lidar com o contraditório, é saber lidar com o diferente. E acho que as dificuldades que as empresas estão passando hoje, não é surpresa nenhuma que isso esteja acontecendo nas empresas, porque, infelizmente, é o que a gente está vendo na sociedade e no mundo hoje. O mundo está passando por um processo também,
né, de dificuldade de aceitação do outro, né, da cultura diversa. Você não é do meu país, então você não pode vir para o meu país. Você não é da minha raça, você não tem a mesma orientação sexual, você não tem a mesma religiosidade que a minha. Então, acho que a gente está passando por um momento extremamente conturbado, mas é um momento de crescimento e de evolução. Toda evolução, ela traz inclusão e traz complexidade. E a gente vai ter que aprender a lidar com esse nível mais complexo. Então, não é mais fácil lidar com diversidade nas empresas. Da minha experiência, eu adoro as pessoas que concordam comigo. Eu acho as pessoas inteligentes quando elas concordam comigo, né? Então, assim, a gente tem que partir disso. É mais fácil lidar com pessoas iguais, que pensam como você. E é um saco, perdão. E é muito difícil lidar com pessoas que pensam diferente. Então a gente fala, não, é bacana lidar com diferente. Eu não acho bacana, eu pelo menos. Né? Mas se eu tiver o entendimento que isso passa por aceitação, passa por, né, por evolução, né, eu falo, então eu posso, o que eu aprendo com isso? Então aí eu acho um grande momento que a gente está passando aqui. Eu gosto muito dessa palavra de integração que você traz e de você ter citado que, por mais que a gente saiba dessa necessidade, do ponto de vista do que a gente enfrenta no mundo, né, da polarização extrema, está cada vez mais difícil mesmo ter esse diálogo, né? Então, acho que é um exercício que a gente precisa fazer como empresa, como sociedade. Uma vez eu conversei com um empreendedor e a empresa dele tinha um valor que eu achei tão bonito, que acho que tem a ver com o que você falou. Eu vou citar aqui, que a empresa tinha nascido para sustentar polaridades. Eu achei ele bonito, né? Porque acho que tem a ver com essa conexão. A gente não está aqui para resolver, tomar partido A, partido B. A gente precisa sustentar isso e fazer o melhor que a gente pode dentro dos nossos pensamentos diferentes. Então... eu vou agregar num viés completamente pessoal, mas eu sou praticante de yoga e a gente tem uma frase muito mestra das práticas, que é encontrar o conforto no desconforto. E eu acho que a gente só consegue ser propulsor de mudanças quando a gente entra nesse desconfortável, a gente acessa as vulnerabilidades, né, individuais e também das diretrizes do negócio. Cara, isso é falho, esse indicador eu não consigo chegar nele. Eu vou pegar esse desconfortável e não vou nem torná-lo confortável, mas eu vou agir em prol de achar soluções que elas sejam integrativas. Perfeito. Acho que complementando até o que o Mauro comentou, como foi dado os dados aqui, pela primeira vez a gente tem 5 gerações trabalhando em conjunto. Mas se a gente olha as outras gerações, quando elas conviveram no meio corporativo, poderia até ter uma ruptura entre modo de pensamento, mas era equalizado entre 2 gerações. Hoje, com 5 gerações, você tem que equalizar, né? Vamos olhar para a pirâmide de Maslow, como o Mauro falou, lá atrás, no pós-guerra, ele estava pensando em sobreviver. Né? E como que ele tem o alimento, o pão de cada dia? Então, aquele trabalhador, ele encara o trabalho como a razão de vida dele por 30 anos, a vida toda. A geração que vem posteriormente já tem uma condição melhor, né? Outra geração, uma melhor condição. Hoje, a pirâmide de Maslow para os meus filhos é o Wi-Fi. Né? Se não tiver Wi-Fi, ele nem quer saber de energia elétrica, mas tem que ter Wi-Fi. Né? Então, equalizar tudo isso é muito mais difícil, é muito mais complexo. Você precisa abrir para um diálogo e respeitar o pensamento do outro, aquele que veio anteriormente a você, e tem todo um aprendizado de que isso aqui é importante, tá? Sem energia elétrica a gente não vive, tá? Mas também sem Wi-Fi a gente não tem como se conectar. Então, conectar todas as pessoas e abrir para o diálogo num momento só é muito complexo. Olha só, eu tô achando ótima essa integração aqui da gente, mas tem um dado do Great Place to Work aqui que chamou a nossa atenção, que em 2021 e 2022, diversidade e inclusão era a 7ª maior prioridade na gestão, que já não era muito bom, mas estava lá. E aí, em 2023, caiu para a 11ª posição. Então, eu vou passar essa pergunta para você, Marty, mas depois, se vocês quiserem acrescentar, na sua percepção, o que esse dado revela? A gente está passando por uma fadiga da diversidade nas empresas, porque superado o tema não está. Então, acho que a gente ainda precisa olhar mais, e eu queria a sua visão para isso. Legal, acho que aqui a gente fala da parte do copo meio vazio, né? Eu acho que o que a gente viveu em 2020 e 2021 foi voltar para as bases, né? O que vale a pena no mundo?
trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, ou a nossa saúde, estar vivo no dia de amanhã? Então acho que foi um choque para toda a humanidade você talvez não ter cliente, porque parte da humanidade não existe, né? E a gente já viu isso em tantos filmes, né? Então, naquele momento, as prioridades relacionadas às pessoas passam a ser pauta, né? A gente nunca viu tantos temas relacionados ao bem-estar, felicidade, ansiedade, etc. Mas, obviamente, que isso vai perdendo um pouquinho de prioridade à medida que você retoma a economia e retoma com... né? Eu tenho que recuperar o tempo perdido, né? Eu tenho que gastar tudo que eu não gastei que eu estava em casa. Então a economia volta, né, a todo vapor, com uma velocidade e um ímpeto de recuperar esse tempo que ela teve em pausa, em stand-by, e obviamente você começa a crescer muito rápido, você começa a contratar muito rápido, você começa a produzir muito rápido, você começa a vender muito rápido e os problemas aparecem muito rápido. E aí, obviamente, essas pautas que estavam ali sendo estruturadas num período de 1, 2 anos para serem pautas contínuas, elas perdem relevância. Então, não é justificar, mas eu acho que é entender como que a gente não faz do projeto, da diversidade um projeto. Ou seja, diversidade não pode ser um projeto, ela tem que ser uma jornada. Então, nós estamos na primeira pauta, conseguimos fazer a inclusão das pessoas, ou conseguimos trazer as pessoas para dentro das empresas. Agora, como que a gente faz a inclusão de fato? Como que a gente garante que isso continua funcionando? E aí, a partir desse momento, a própria organização começa a se retroalimentar, a se questionar, porque você vai ter grupos mais diversos, falando, eu não estou sendo representado. Como que eu sou representado? Eu acho que no Cubo a gente viveu isso, o Afrocubo existe a partir dessa pergunta. Como que a gente se representa como uma entidade de empreendedores negros dentro do Cubo? É isso que eu ia perguntar, talvez as pessoas não conheçam. O que é o Afrocubo? Legal, o Afrocubo, ele é uma iniciativa de dentro do Cubo, que é um hub de inovação e ecossistema de empreendedorismo do Itaú, que permite que as startups se reúnam com corporates para divulgar e proporcionar uma inovação mais acelerada. E um dos propósitos é essa diversidade, né, de tecnologia, de pessoas, de pensamento, para que isso possa atingir as grandes corporações, que têm, obviamente, uma dificuldade muito maior para conseguir, né, trazer tudo isso para dentro de casa. E dentro do Cubo iniciou-se, né, algumas atividades como Mulheres ao Cubo, e quando apareceu Mulheres ao Cubo, por que não ter o Afrocubo? Então é uma iniciativa que começa com os empreendedores que já se reconhecem como um grupo, né, que isso também é um passo de identificação própria, né? Nós negros entendermos que nós somos fundadores, empresários, podemos chegar e ser grandes, e a partir daí como que a gente se vê representado nesse meio? Como que eu trago mais pessoas iguais a mim para esse centro e impulsiono elas para que elas sejam cada vez mais capazes de impulsionar outras e outras, e aí virar uma jornada, virar uma avalanche de fato. Legal. Eu acho que o Martin tocou no tema que a gente conversou nas respostas anteriores, que é o pulso, a constância, a continuidade. A governança, ela vem de uma continuidade. Você definiu aquilo diz quem você é, aquilo dita a sua cultura. Você precisa ser fiel àquilo. Você não pode simplesmente estruturar um projeto, mas porque isso não é um projeto, né? Por que você está fazendo isso? Tem um porquê. Tem uma representatividade. Então, eu acho que é uma consciência importantíssima das empresas em entenderem a importância do pulso, de você dar continuidade, de você continuar essa história que ela é sua e que ela é das suas pessoas, que eu acho que é o mais importante, porque tudo é sobre pessoas. Pegando esse gancho do pulso, como é que você acha, Martin, e os demais, como é que a gente não deixa o tema diversidade e inclusão perder prioridade nas empresas, né? Qual que é a importância do letramento racial, por exemplo, só para citar um exemplo, mas o fato é esse, né? Conversando com o dado anterior, se está perdendo relevância por questões macroeconômicas, enfim, a gente teria vários caminhos, hoje a gente não vai ter tempo de explorar todos esses caminhos, mas como é que a gente retoma e não deixa a coisa sair do prumo, Martin? Legal. Eu acho que é um processo de aprendizado, mas como a Ana trouxe, o Mauro também trouxe, a gente tem que conectar isso com o dia a dia. Então, o primeiro a palavra é prioridade. E essa prioridade também está correlacionada às suas prioridades econômicas como empresa, como ambiente.
o que você prioriza? E agora como que você prioriza essas coisas conectadas a esse tema de diversidade, dessas pessoas, desses grupos, né, desse ambiente inclusivo? E acho que o principal fator, a gente tem que dar a caneta para quem é diverso. Não adianta a gente falar de diversidade sob um papel de uma roupa que a gente não cabe, não veste. Tem que ter a pessoa que sabe falar sobre essa pauta. E a gente precisa dar caneta para essas pessoas. Então, eu como empresa, não posso ter diversidade só no aspecto operacional. Eu só vou ter diversidade de fato se eu tiver um líder que tem a possibilidade de contratar alguém que ele julga que é competente e que ele não vai levar em consideração a cor da pele, a região dele, a orientação sexual ou a idade. Porque ele se vê naquela pessoa e ele sabe qual é o potencial daquela pessoa. Então, acho que o mandato é a principal chave para a gente conseguir fazer isso, de fato, e se perpetuar. A partir do momento que a gente tiver pessoas em papéis de liderança, a gente vai conseguir multiplicar isso para toda a organização e vai ser natural. Concorda? Concordo totalmente, Martin, adorei a tua visão, concordo totalmente também com a resposta que você deu. E para mim, valores, no caso, cultura diversa é um valor. Eu gosto de vê-la como um valor e realmente não como um projeto. E aí é simplesmente, os valores muda a hierarquia de acordo com o momento. Então acho que é bacana trazer essa realidade se num determinado momento, né, existe as empresas, você trouxe muito bem colocado, que começa com um propósito, né, com uma missão, o que eu quero mudar. Agora, para que você possa fazer mais disto, você precisa, né, ter uma parte financeira. Né? Eu gosto da analogia igual respirar. Ninguém vive para respirar. Né? Meu propósito é respirar. Não, o meu propósito é impactar a inclusão, melhorar a desigualdade ou qualquer outra coisa. Agora, eu preciso ter o meu oxigênio para que eu possa fazer mais disso. Então, nesse sentido, aí eu coloco que é importante a gente deixar esse valor, está no 11ª posição, mas continuar com aquele valor dentro da empresa. Então, não é abrir mão deste valor em prol do outro, mas achar uma maneira, olha, eu preciso dos dois valores lá dentro. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que aí também, como indo para a tua pergunta, Gabi, ele falou a palavra da liderança. Eu acho que também a gente tem que trazer para essa conversa que a liderança é fundamental. Né? O Richard Berry, que é um dos principais estudiosos aí do tema, né, de cultura no mundo, ele coloca que, né, a cultura, ela é a cultura é um conjunto, né, de símbolos, né, de comportamentos e de processos dentro da empresa. Então, como você colocou, comportamentos, eles são tolerados, não tolerados ou permitidos de acordo com a liderança. Então, a gente formar lideranças mais conscientes, né? Por isso até que o meu trabalho lá com o capitalismo consciente, né, o meu engajamento, né, com o movimento do capitalismo consciente é justamente, se nós não formarmos líderes mais conscientes, a gente não consegue ter a sustentação no dia a dia desse processo. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental para que a gente consiga, né, fazer essa implementação e a sustentação de um programa e não falar que é um projeto mesmo. Aquilo é um valor, é assim que a gente é nesta empresa, né? É assim que a gente é nessa sociedade, é assim que a gente é nessa casa. Ô Mauro, você trouxe o tema depois da fala do Martin em relação à liderança, e eu queria saber, só para a gente não ficar... quando o João está muito otimista, até quando a gente vai ser pessimista, a gente fica otimista. Então, Exatamente. Mas eu queria falar de insucesso. Vamos falar, então, do que você vê que as organizações têm feito em termos de insucesso. Quais são os principais desafios que as organizações têm enfrentado quando a gente está tratando desse tema e onde elas estão falhando? Liderança é um ponto? Se sim, temos outros? Exato. Sim, eu acho que... Não vou falar... eu vou colocar como fatores que poderiam
impulsionar mais a transformação e a cultura diversa. Liderança, melhorar o nível dos líderes, eu acho que esse é um movimento super necessário, né? E aí, como o Martin trouxe, esses líderes também precisam ser diversos, né? Então, aí começa o walk the talk que a Ana Paula falou há pouco, né? Então, como é que eu vou ter, né, uma liderança consciente se a própria liderança não é diversa, né? Então, ó, temos que ter uma diversidade, mas a gente aqui mesmo não é diverso. Eu não te dou a caneta, né? Eu que vou decidir o que é melhor para um determinado grupo, para uma determinada minoria. Então, sem dúvida nenhuma, a liderança é necessária, mas talvez não seja suficiente. O segundo ponto, eu acho que é encarar com a mesma coragem que o Martin trouxe. Olha, neste momento, né, isso é importante, mas eu vou ter que priorizar uma outra ação. Então, e admitir que é muito difícil fazer a inclusão, né? E aí quando você pega e fala, olha, nesse momento, se eu quero aumentar uma representatividade, falou-se muito aqui do 50-50, né? Ok, como é que eu acho na tua área, por exemplo, Martin, eu sempre tive na minha experiência profissional muita dificuldade em conseguir incluir mulheres em tecnologia, né? na área de tecnologia, né? E muito mais difícil mulher do que de repente fazer uma inclusão de raça, né? Então, como é que a gente começa a mudar? E aí eu acho que existem iniciativas fantásticas acontecendo hoje, aqui mesmo no Cubo, né? Eu conheço empresas que estão promovendo acesso a uma formação para que você consiga transformar a vida dessas pessoas e começar a resolver o problema das empresas, né, que algumas vezes falam, mas é difícil eu fazer um trabalho que nem você falou, eu não consegui achar mulher para incluir. Mas então, qual que é a raiz, né? Exato. Então, o que é causa, o que é raiz. A gente começa então a fazer o contrário, a gente começa a fazer um círculo virtuoso. Né? Então vamos trabalhar, voltar para as bases, quais são as dificuldades, assim, se não tem uma mulher, né, que, por exemplo, consegue ascender profissionalmente na empresa, se a gente falar, não, é porque a mulher, ela tem menos, a mulher tem filho, a mulher, ela se engaja menos com o trabalho do que o homem, a mulher falta menos do que o homem e tal, tudo isso a gente está colocando o problema lá fora. Quando a gente traz para a empresa o que eu preciso fazer para dar condições de a mulher, sendo uma mulher, um índio sendo um índio, né, um islâmico sendo um islâmico, tal, como é que você faz, né, com que ele consiga, a despeito da sua história e da sua individualidade, crescer nesse ambiente diverso. E esse é o único caminho. Agora, para evitar o greenwashing que ela falou, isso leva tempo, leva determinação, consistência, coerência, e algumas vezes as pessoas perdem, né, essa chama tal, mas desculpa mais uma vez pelo otimismo, né, mas quando eu vou vendo movimentos como o do Martin e outros que eu também estou tendo a felicidade de conhecer, né, eu falo, cara, esse é o caminho, pode levar mais tempo, né, mas é o caminho, a gente está construindo como se fossem os 3 porquinhos, a gente está construindo uma casinha de tijolo, a gente não está construindo uma casinha de papel ou de palha, nem lembro qual que é a primeira casinha dos porquinhos. Mas sabe o que eu acho que é muito legal reforçar? Que a gente já não tem como parar no argumento que não tem disponibilidade, né? Não tem mulheres para esse tipo de trabalho, tem pouca mulher na tecnologia, porque tudo isso é conhecido, mas já não serve como desculpa, né? Como argumento. A gente já sabe que as empresas precisam avançar nessas pautas e se não tem, elas vão ter que alongar o seu ciclo, né, de preparação, de educação, o quanto é importante o papel das organizações privadas para ajudar no gap educacional também, que a gente sabe que existe. Então, eu acho que a gente está nesse momento de não dá para ver executivo em cima de palco falando, a gente tentou, mas não deu. E eu acho que os dados comprovam, né? De novo, voltando para dados, tem uma pesquisa da Webster que ela fala isso, que mais de 80% das pessoas hoje, elas já buscam empresas socialmente responsáveis, que abordam as pautas ESG dentro da sua estratégia de negócio. Então, a sociedade cobra.
Então, você dizer que tentou, mas não teve sucesso, sem problemas, mas você vai ser cobrado por isso. E você vai continuar sendo cobrado por isso futuramente. Perfeito. E se a gente ainda pega o outro dado que você trouxe, né, Ana? Geração Z cobrando mais ainda. Cobrando mais Então, ainda, que são os nossos, o novo futuro da geração, né? E a força de trabalho, né? Exato. Futuro. Se ele não quiser trabalhar para você, quem vai trabalhar? Exato. É isso. Gente, a gente já está caminhando aqui para os nossos momentos finais. Mas a gente gosta muito, eu sei que eu trouxe essa palavra no começo, mas aqui no final eu quero trazer ela novamente, que é prática. A gente sabe que a gente já caminhou bastante, tem um bom tanto para percorrer, mas eu queria saber de vocês como é que as empresas têm trabalhado na prática cultura diversa. Se vocês puderem trazer exemplos, eu acho que vai ajudar aí a gente a amarrar esse finalzinho do nosso encontro. Martin. Legal. Eu acho que, assim, por trabalhar com diversas corporações, é o nosso business, a gente tem a oportunidade de ver isso acontecendo em diversos setores, de diversas formas diferentes. Mas numa das conversas com um líder de tecnologia, que nós estávamos conversando abertamente sobre a pauta de como que a gente inclui mais pessoas negras dentro do mercado de tecnologia, né, incentiva essa pauta. A gente começou a perceber algumas nuances, né? Quando você, por exemplo, quer incluir um negro dentro do contexto de trabalho, você vai ter que entender qual que é a origem dele, de onde ele veio, qual é a história dele, qual é a cultura dele. Não é a mesma coisa contratar uma pessoa negra em São Paulo e contratar uma pessoa negra na Bahia. É diferente, a gente tem esses dois casos. Eu tenho pessoas negras de São Paulo, pessoas negras de outra região. E elas culturalmente prezam por coisas diferentes. Elas querem coisas diferentes. E aí o princípio disso é você olhar o que rege essa história e começar a fazer algumas eliminações de coisas que você colocava lá no job description só para constar e falar que você fez um job description super completo. Mas que é um super-homem também, uma super-mulher, uma mulher maravilha, porque não existe, né? E aí quando você tira algumas coisinhas bem básicas, como por exemplo, inglês, né? E esse caso prático que eu adorei é, Martin, a gente tirou o inglês como pré-requisito, o número de pessoas negras que se candidatou é muito maior. Porque elas entendem que, opa, não tenho esse requisito, mas ele também não me pediu esse requisito, então seja a vaga para mim. Elas se sentem mais empoderadas. E outra pauta, outra coisa que eu percebi que algumas estão praticando é entrevistas às cegas. Ou seja, você faz... Agora o inverso, né? A gente fez muita entrevista por call, por vídeo, porque estava na pandemia, não podia se relacionar. Mas o lado bom de tudo isso, você contratou a pessoa pelo que ela é de fato e não pelo que você está vendo. Essas entrevistas às cegas, eu acho que elas trazem essa conotação. E ajuda a fazer com que a liderança, que muitas vezes tem uma característica padrão no mercado, avaliarem a pessoa pelo que ela está dizendo, pelo que ela está se comprometendo a falar, o que ela tem de histórico e portfólio, e não pela aparência física dessa pessoa. Então, são duas coisas que para mim foram muito emblemáticas e que me chamam a atenção, e à medida do possível a gente tenta incorporar na nossa empresa. Não vamos colocar requisito que não seja necessário, né? E quando a gente for avaliar uma pessoa, a gente tem que avaliar pela competência, até pela capacidade possível que ela tem para nos trazer. Porque pessoas são treinadas, capacitadas, você tem que contratar o caráter, né? Contratar o potencial delas. Existe uma pesquisa super famosa que, como sempre, eu nunca lembro o nome, então vou pedir desculpa por essa parte, mas para avaliar essa questão de gênero, onde eles davam para as pessoas um currículo, era o mesmo currículo. Só que um era com o nome de mulher, o outro era com o nome de homem. E o mesmo currículo com o nome de homem era sempre muito melhor avaliado do ponto de vista de skills, de quanto aquela pessoa parecia ter competência para determinada vaga. Então, acho que esse exemplo das entrevistas às cegas, ou o tanto que a gente puder tirar dos vieses que a gente sabe que existe no momento que a gente estiver entrevistando, já ajuda demais nesse processo, né? E do filtro que precisa se fazer. Porque a gente sabe que criar currículo também não é uma coisa muito fácil. Mas vamos lá. Ana, conta pra gente. Eu vou falar aqui mais do contexto do engajamento, né? Que é o nosso core, e é como a gente possibilita que as pessoas elas possam conviver entre elas e dentro das suas diferentes características. Eu acho que dentro da nossa nova proposta de valor, foi o que eu falei, a gente entrou na era da hiperpersonalização. Então, hoje, né,
a Betterfly, né? Não sei se todos aqui conhecem também, mas eu vou dar uma pinceladinha no que a gente faz. A gente é uma plataforma gamificada em que a gente oferece, né, seguros para proteger, benefícios de bem-estar para prevenir e o impacto social por meio do engajamento. Então, tudo que você faz dentro da nossa plataforma, né, dentro do modelo B2B, porque a gente oferece isso para as empresas, elas oferecem para as pessoas colaboradoras empoderarem as melhores versões das suas pessoas. Então, se você meditou, você pode doar, se você correu, você pode doar, se você dormiu bem, você pode doar, se você bebeu água, você pode doar. E uma das coisas que a gente promove dentro dessa plataforma, né, que ela é basicamente uma carteira digital, né, e é um game que a gente oferece para as empresas, é a empresa, ela escolhe quanto ela pode pagar, quanto ela vai pagar por aquele plano, efetivamente. A pessoa colaboradora escolhe o benefício que mais condiz com a sua própria necessidade. E o objetivo é que cada um, fazendo o que, né, mais promove o seu bem-estar individual, você consiga, além de tornar uma melhor versão de si, né, porque eu tô correndo, eu tô meditando, eu tô bebendo água, eu tô dormindo bem, e a gente avalia isso muito por meio das próprias métricas da ONU, né, porque a gente tem o Ranking Better Companies, então se você dorme mais do que 8 horas, você tem uma pontuação ali, né, que isso te permite ter mais saudabilidade. E você, no final da conta, a gente não pede nada para as pessoas, só que elas façam uma doação, né? Que para as organizações parceiras que a gente tem aqui no Brasil, são mais de 50 causas globalmente falando. Mas o que a gente faz? A gente recebe as empresas muito com um prognóstico, né? Eu tenho um programa de bem-estar, eu tenho um programa que eu preciso gerar um engajamento, as minhas pessoas, elas não se sentem parte. Como que eu faço isso? Então você cria desafios, rankings, em que as pessoas têm uma causa comum, né? A gente vai doar para o Natal Sem Fome, né? Para a Ação Cidadania. Como que eu faço para movimentar a empresa inteira nas suas diferentes individualidades, né? E para que elas possam interagir entre si e elas, né, atinjam o seu objetivo comum? Como que eu faço para que elas criem esse senso de comunidade entre elas, né? Para que elas atinjam esse objetivo? Então, hoje eu vejo que as empresas chegam com um prognóstico, às vezes, até confuso do lado delas, né? Eu tenho um programa de bem-estar, eu preciso fazer isso, como que eu faço? Ou às vezes, nossa, nunca olhei para essa métrica, né? Como que eu posso ajudar? Então a gente apoia na questão da criação do diagnóstico, né? Primeiro vamos diagnosticar aqui, né? Qual que é a sua característica, né? O que você quer? A gente tem o exemplo de um banco, que é nosso cliente, que o compromisso dele é se tornar um banco verde até 2030. Então, a gente apoia que todas as pessoas colaboradoras, né, e seus stakeholders possam promover uma melhor qualidade de vida para atingir o seu objetivo de plantar mais árvores. Então, vamos chegar no seu diagnóstico, né? Se você quiser promover mais bem-estar para o seu time, a gente vai avaliar isso, né? Tipo, vamos ter métricas para ver o quanto o bem-estar das suas pessoas estão crescendo, e a gente também vai criar desafios e um ambiente mais colaborativo, eu acho que a palavra é integração, é colaboração, para atingir esses objetivos comuns. Eu acho que na prática, né, do meu ladinho, do meu mundinho, inclusive de marketing, eu posso falar em como a gamificação do nosso lado tem apoiado a criar uma integração e um engajamento maior nas organizações. Eu queria até, antes de passar a palavra para o Mauro, só ressaltar que desde a primeira vez que eu conheci a Betterfly, eu fiquei absolutamente encantada, porque acho que do ponto de vista de solução, Ana, vocês estão trabalhando com hiperpersonalização, com temas que a gente falou muito na imprensa, que é saúde mental, né? Tá tudo ali no mesmo, orbitando em volta da solução. Gamificação, que é uma tendência que a gente vem tratando do ponto de vista de estímulo e como é que a gente ajuda as pessoas, impulsionar o comportamento das pessoas em prol de algo que seja mais saudável, para que ela complete os desafios, só que tudo isso embalado numa questão de uma causa social, de uma pauta ESG, que também é algo que a gente vem cobrindo demais na imprensa. Realmente acho que faz muita diferença, e para a gente é um prazer aqui estar conduzindo esse conteúdo com vocês. Muito Mauro, feliz. prática. Bom, as práticas que o Martin trouxe também tenho como bons processos ou boas práticas que ajudam a trazer a diversidade para a mesa, né? Então, isso eu acho que as empresas, né, hoje as melhores empresas, ou as empresas mais avançadas em inclusão, vêm trazendo isso. Um outro ponto que eu também acho importante, né, é a gente
tenho visto sucesso em algumas empresas que começam, nessa hiperpersonalização que ela falou, a conhecer melhor o seu colaborador, o membro da sociedade. É assim, quem é aquela pessoa que eu quero incluir? Então, aí entra quase também, de novo, num círculo aí, né? O quê? A gente quer incluir uma pessoa, mas a gente não sabe de fato, né? Tem muita vontade, né? E principalmente esses temas de diversidade, de inclusão, são temas que naturalmente são apaixonantes. Mas a paixão é importante para dar o movimento. Mas o que sustenta a paixão é o amor e é o conhecimento e são os dados e as bases. Então, eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda, né? Então, como prática, aquelas empresas que começam a conhecer profundamente o seu colaborador, as suas necessidades. Então, se uma determinada raça não tem acesso, como é que eu vou saber que é o curso de inglês? Você meio que pela prática. Vocês descobriram isso, né? E excepcional agora. Quantas outras coisas a gente ainda não praticou e que estão causando restrições de acesso? Então, eu acho que as empresas, elas precisam ter na sua estratégia a diversidade e, como qualquer outro tema estratégico, tem que ter um planejamento, tem que ter um orçamento, tem que ter uma execução, tem que ter consequência, tem que ter, olha, o que você se propôs a atingir, por que não atingiu. Então eu acho que a gente normalizar o tema de diversidade não é um tema que, olha, fala lá com o RH, né, fala com aquele pessoal que gosta de beijar baleia, abraçar golfinho e tal. Não, esse é um tema que tem que estar, assim, ele tem que estar na mesa e ajudando as decisões como os outros valores da empresa estão lá, né? Então, e aí, dados e fatos, acho que a gente ainda tem muito pouco, então vejo muita boa vontade, mas pouco resultado. Então, voltei um pouco para as práticas que não funcionam, mas o que eu colocaria assim, a prática isso é um negócio, isso é importante, isso é um valor tão importante quanto, de repente, fazer uma expansão internacional para o meu negócio, tão diferente quanto trocar um ERP, né? Tão importante quanto a gente pegar e falar, tem que ter responsabilidade, uma coisa, e fazer, aprender, corrigir, fazer de novo, tal, mas isso para mim tem que entrar, as empresas têm total condição de implementar uma estratégia, seja ela cultura diversa, seja ela de centralidade no cliente, né? Mas é simplesmente uma vontade, e aí eu volto para o ponto do líder consciente, né? Então isso tem que ser uma vontade genuína, tem que ser uma vontade legítima e que essa cultura, né, ela esteja todos os dias representada. Então não adianta nada falar, a gente é uma empresa que coloca lá a diversidade como um valor, você entra na sala lá do C-Level, são todos homens brancos, né? Assim, então, isso eu acho que é um ponto, quem está tendo sucesso é quem está tendo a coragem, né, de pegar e falar isso. Vamos olhar o problema, fazer um diagnóstico correto, plano de ação e tudo. Gente, realmente agora estamos ficando sem tempo, então eu quero passar uma última pergunta para a gente não encerrar, antes de deixar uma visão de futuro para a nossa audiência. Já que a gente navegou aqui, né, por vários aspectos da cultura diversa, eu queria saber de vocês o que vocês enxergam para o futuro desse tema, uma próxima onda, uma tendência, enfim, aquilo que inspira vocês a continuarem a navegar por mares que não são sempre fáceis, mas que são super importantes dentro das organizações. Já aproveito até para agradecer. Obrigada, viu, Marty? Agradecer também todo mundo que ficou até agora nos ouvindo, né? E para fechar, eu acho que assim, olhando para o futuro, eu tenho duas coisas, obviamente é o meu core business, né? Tecnologia, e outro que não é tão meu core business, que é biodiversidade. Eu acho que a gente olha a biodiversidade como um aspecto muito relacionado a clima, né, a natureza, mas a gente esquece da biodiversidade humana. E a gente aqui no Brasil, a gente tem os dois. A capacidade de ter uma biodiversidade sob o ponto de vista de vegetação, e a gente tem a capacidade de ter uma biodiversidade sob o ponto de vista de pessoas. E se a gente está pensando numa tecnologia que ela vai trazer muito mais poder computacional, muito mais resolução para problemas difíceis, ela passa por isso. Para usar essa capacidade que a gente tem aqui e replicar o mundo, né? A maioria das comunidades estrangeiras, elas têm maior quantidade no Brasil, então por que não o que a gente está produzindo aqui não é um expoente para esses lugares? Então a gente entender que o Brasil não é só
o agronegócio, né? Então o Brasil também pode exportar toda essa diversidade como um produto final. Amei. Mauro, vou passar para você, vou deixar a Ana ali por último. O que eu vejo como talvez uma tendência, uma evolução, eu acho que a inteligência artificial vai vai ser tão disruptivo quanto talvez foi lá a energia elétrica, quanto foi a produção, né, em massa lá do Ford no início do século passado, né? Então, o que eu vejo a gente tem que ficar muito atento, né, a essa evolução que a semana passada o Silvio Meira, né, soltou uma matéria numa revista colocando que a gente está na idade da pedra lascada da inteligência artificial. Nosso conselheiro, hein? Exatamente, né? Então, ou seja, o que a gente está vendo aqui assim, são dois macaquinhos juntando um pedaço de madeira com um pedaço de pedra e tentando criar lá, né, um machado. Então, o que está realmente, o que eu acho que a gente tem que ficar muito atento é uma coisa totalmente diferente que vai transformar a sociedade, a capacidade e tal, e a gente tem, como qualquer evolução tecnológica, ela traz, né, um risco e traz uma oportunidade, né? E o risco é a gente acabar ampliando, né, os vieses, né, ou a separação, ao invés de promover a inclusão, vai promover a exclusão, né? Mas ao mesmo tempo a gente entender isso, como é que eu humanizo mais as pessoas. Então, parece uma coisa contraditória, né? Mas eu acredito que a evolução da tecnologia vai dar a oportunidade da gente ser mais humano nas empresas, da sociedade ser mais humana, porque começa a entrar na individualidade. E até né? porque é o que nos diferencia também, né, da máquina. Exatamente. Se só replicar vai ser muito mais fácil com o avanço da tecnologia, o que é essencialmente humano, portanto não replicável, é o que vai trazer o nosso diferencial competitivo. Obrigada, viu, Mauro? Obrigado pelo convite. Fiquei sem palavras, porque eu acho que eu ia num caminho muito desse que os dois trouxeram, da tecnologia e da humanização. Mas eu vou, já que a gente está falando de humanização, a gente já falou bastante de tecnologia, eu vou para o ponto da consciência e da autoconsciência. Estamos falando de hiperpersonalização e da importância de nos vermos como indivíduo, né? Tecnologia vem aí, vamos humanizá-la e torná-la uma ferramenta sem que nos desumanize, mas vamos também buscar a nossa autorreflexão do que a gente tem feito, né? Como líderes, como impulsionadores no mercado, onde é o meu lugar dentro dessas pautas e como eu posso contribuir. Eu acho que se individualmente, né, cada pessoinha, cada pedacinho ali de contribuição dentro de uma organização tiver essa mentalidade, né, mudar um mindset, não só em prol da tecnologia, mas também de uma forma empática, né, de uma forma, de novo, humana, como que a gente pode ser um propulsor de mudanças? Eu acho que eu iria para esse caminho para finalizar, já que meus colegas falaram bastante de tecnologia. Gente, eu adorei. Muito obrigada. Acho que a gente trouxe insights super importantes para a nossa audiência. Renderia mais? Renderia mais, mas aí a gente deixa um gostinho para ter um próximo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Vejo você na próxima. Tchau, tchau.